compreendendo, Senhor, que com esse atendimento, com essa busca por esse conhecimento, nos melhoramos muito na questão do atendimento aos nossos irmãos sofredores. E também nos qualifica, Senhor, para voos mais altos. Dessa certeza, dessa confiança, em que buscamos cada vez mais aprimorar todos os conhecimentos que temos. Mas, querido amigo, abençoa as casas que estão em sofrimento. Sofrimento pela necessidade do alimento, sofrimento pela falta de emprego, sofrimento também pelas doenças. Mas na certeza do teu amparo, que nossos irmãos, nossos guias, os protetores, têm ajudado na medida da conscientização de cada um. Nessa certeza, abrimos o nosso curso, que com certeza vai nos ajudar, hoje e sempre. Que a paz do Mestre continue com todos. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, Conceição. Que assim seja. Eu não fiquei lá na oração, que eu cheguei agora do mercado das carreiras. Tudo bem. Então, estamos estudando o capítulo Clarividência, Clareaudiência. Que são termos. Esse termo clarividência, Kardec só utilizou ele no Livro dos Espíritos, nas questões 401 em diante, porque ele bate, a base dele é uma expansão do perispírito, né? Kardec não utiliza esse termo, ele usa um desprendimento na questão 447 do Livro dos Espíritos. Kardec chama de dupla vista. Depois, e vai ter uma resposta que muitos chamam esse fenômeno de clarividência, ou seja, uma vidência clara, nítida. Mas no Livro dos Médiuns, todo o Livro dos Médiuns, Kardec deixa de usar esse termo. Ele só vai usar médium vidente. Embora a faculdade ele coloca lá no Livro dos Médiuns que é anímica, embora o termo anímico não é de Kardec, né? Ele não usa lá. Mas ele coloca o quê? Que é algo nosso, não é mais que pode se tornar mediunidade. É isso que a gente vai ver aqui, né? Então a vidência é anímico no nosso linguagem atual, a audiência é anímica, mas pode se tornar também mediúnica. Por isso que André Luiz chama de faculdade medianímica, mediúnica e anímica, como toda a faculdade que existe, já que o médium é uma alma que pensa. Então Kardec não utiliza esse termo clarividência, clareaudiência no Livro dos Médiuns. Ele vai abolir, ele vai chamar de médio audiente e médio vidente. Ele só utiliza esse termo que André Luiz está utilizando no Livro dos Espíritos em duas questões. Então, mas eu tinha que falar sobre isso, né? Porque para ficar bem claro no nosso entendimento. Então, vamos lá dar continuidade, depois a gente vai tentando abordar mais sobre o que está no Livro dos Médiuns, sobre essa questão, onde nós paramos. Então, já sabemos que toda percepção é mental, a vidência ou audiência, né? Trazendo o termo para Kardec, é percepção mental, só não precisa do globo ocular, né, para ser um médium vidente. Se ele for um excelente médium vidente, ele pode descrever na mediúnica o que ele está vendo, porque a percepção dele é mental. É mental. Se ele for audiente, ele for surdo, né, claro que é uma dificuldade, né? É óbvio, porque a mediunidade se radica numa glândula, quando está encarnado, que é na pineal, a antena, faculdade do espírito, que quando se expressa pelo perispírito e se radica no organismo. O organismo, com André Luiz, a gente sabe que é uma glândula no meio do cérebro. Então não depende do meu globo ocular, da minha audição. Então, a partir disso aí eu posso estar na mediúnica sendo cego e sendo surdo. É óbvio que vai haver aí
o problema de quando for doutrinar o espírito, eu sendo médium surdo, se eu for médium consciente, fica impossível. Mas se eu for médium sonambúlico, dá, porque eu vou estar em estado de transe. Agora, médium consciente como eu sou, o médium consciente como eu e a maioria a gente ouve o doutrinador e registra o pensamento do espírito. É impossível eu, sendo surdo, estar lá, nesse grau de faculdade que é a maioria da humanidade, inclusive os que estão na mediúnica. O médium lá dentro, o sonambúlico, ele já consegue, mas é um caso raríssimo, que eu não tenho nem exemplo disso. Eu vou pesquisar de alguém surdo ou cego dentro da mediúnica, porque a gente depende do organismo físico e o doutrinador também depende de que o médium tenha o seu organismo físico em perfeitas condições, né, para que ele possa abrir um diálogo com o espírito. Então, vamos lá onde nós paramos. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitava a lição, mas objetou reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, 3 médios, né? Celina, Eugênia e Castro, a mensagem do guia virá. Então ele começa a dizer, todos 3 são videntes, audientes, todos 3. O guia vai jogar a mensagem no ar. Vamos ver como é que os 3 registram. Então ele quer saber, Celina está enxergando o irmão Clementino e ouvindo tão somente pelo processo curial. Curial é de acordo com as normas, conveniente, apropriado. Processo curial de percepção na Terra, ou seja, vendo com os olhos, né? Ouvindo com o ouvido, né? Novamente. Né? Sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Mas em cima ele falou que a percepção é mental. Na página anterior, o que é que ele diz? Ela não precisa, né? Quando ele pergunta se está localizado a vidência e a audiência nos olhos e nos ouvidos, e o guia sorriu, falou, já vi que você é novato mesmo. Não precisa do ouvido nem nos olhos. Toda percepção é mental. Tudo em faculdade mediúnica é mente primeiro. Não existe nenhuma faculdade que não atravesse a mente. O médium passista, está lá, a gente vai ver o capítulo. Ele vai doar fluidos, mas eles têm que estar com a mente conectada, porque vai passar os fluidos primeiro pela cabeça dele. Então tudo é na mente. Mas aí ele fala aqui, parece um paradoxo, parece que é algo contrário. Então ele está dizendo o quê? É um costume cristalizado. Ela pensa que está ouvindo com o ouvido e vendo o guia com os olhos. Por quê? Um hábito, questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor, o guia espiritual, Clementino, pelos condutos auditivos e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. É o hábito. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. 1958 isso. Rapaz, essa coisa fantástica. Hoje isso é fato, né? É óbvio. É um fato. Que a gente vê graças ao lobo posterior traseiro, né, no cérebro. Né? Se tiver meu tio que era cego, mas os olhos dele eram perfeitos, mas ele danificou a doença venérea que ele teve, danificou áreas nervosas do centro posterior da visão. Por isso que pediram para que ele doasse os olhos, porque ele não quis, né? E nós respeitamos. Mas os olhos deles eram perfeitos. Então, ainda mesmo no campo, ele está dizendo, ainda mesmo que meu tio Ferreira não vê com os olhos. Claro que Ferreira precisa do globo ocular, né? Mas se Ferreira tem um problema no globo ocular, Dalva, e o sistema, a área da visão, que é aqui atrás, onde eu estou botando a mão na nuca, lobo posterior, traseiro, e vem os nervos até o olho. Se tiver perfeito, Ferreira troca o olho, basta que tenha um doador, que bote um globo ocular, e os médicos conectam os nervos. Ferreira voltaria a enxergar normalmente. Fecha a porta aí, João, por favor, encosta. Então, e apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve
Na realidade é a mente. Aí ele avança mais, Carmen. Então vou voltar por exemplo de meu tio de Ferreira. Ferreira não vê nem com óculos, nem com globo ocular. E também não vê com o lobo posterior do córtex cerebral. Porque quem é que está vendo Ferreira espírito? Através da mente dele. Quando Ferreira, essa casca aí, física, despencar dentro de um caixão, Ferreira continua enxergando e ouvindo. Porque Ferreira, a mente vai seguir com Ferreira. A mente não é fruto do cérebro. É patrimônio construído por mais de 1,5 bilhão pelo espírito. O espírito que constrói a mente, os seus 5 sentidos. O primeiro é o tato, quando a gente era bactéria, André Luiz vai dizer, se arrastando no seio do oceano há 2 bilhões de anos atrás. A gente já estava desenvolvendo o tato, o primeiro sentido do ser humano para o espiritismo. O último que a gente está desenvolvendo hoje aqui, né? Que é o da mediunidade. A gente já tem os 5. Esse agora é o ano, que chama a Era Nova, ou a Era do Espírito, onde a humanidade, não é só a gente, vai desenvolver o 6º sentido, que é chamado entre nós de mediunidade, porque é patrimônio da mente, do espírito. Por isso que o médium desencarna, ele continua médium no mundo espiritual. Ele continua servindo de médium. Agora, Mário, muitas vezes, quando se desencarna, que é cego, desencarna, que aparece no centro espírita, eles têm muita dificuldade. Eu já falei de meu tio. Para voltar a enxergar, porque ainda não tem esse conhecimento. Claro, porque o espírito ligado ao meu tio morreu cego. Ele voltou, eu não tinha conhecimento espírita, a não ser quando eu ia no caboclo da tribo das 7 serras, que hoje é Raio de Luz. Mas não tinha livros, não tinha estudo de Kardec. Meu tio se apresenta para mim, guiado, conduzido ao braço, com um espírito inferior, barbudo, sujo, e ele procurando minha mãe, para acordar minha mãe, porque minha mãe é que recebia o soldo, ele era capitão da aeronáutica, ele só confiava o dinheiro dele à minha mãe. Passa meses, ele voltou para saber o que é que minha mãe estava fazendo com o dinheiro dele, que ele não estava recebendo. E as medalhas, ele chegou com as medalhas e estava faltando medalhas, realmente faltou. A gente procurou as medalhas dele de capitão da aeronáutica e faltaram algumas medalhas para colocar na sua roupa, porque ele foi enterrado. Ele chega fardado, conduzido por um espírito gargalhando, sem pernas, flutuando no ar, barbudo, sujo, gargalhando, conduzindo ele cego. Mas quando ele chega, eu acordo, minha mãe acorda também. Aí eu falei, vamos procurar quem? O caboclo da tribo das 7 serras, centro espírita que hoje é Rádio Luz, o médio Heráclito. Quando eu fui, 10 horas da manhã, o seu Heráclito bateu na porta. Seu tio teve aí, não foi? O pai de Itamar, um médio fantástico, conduzido por um espírito bem inferior. Né? Pois é, eu fui avisado lá de madrugada, ele está lá no centro. Só que a gente não fazia mediúnica, porque ninguém tinha estudo. Sem estudo, seu nascimento nunca autorizou a nenhum de nós receber um espírito de sofrimento. Só recebia os caboclos e os outros, e o passe, que todo mundo não sabia o que era, mandava estender as mãos e os guias oravam para recolher de nós o fluido. Mas o trabalho em casa espiritualista para esse atendimento é sempre feito. Nunca esqueço disso, como eu estou vendo vocês aí. Então, meu tio continuou cego mesmo, tem gente que continua há anos, surdo há anos, espírito ligado às impressões físicas, o hábito, resulta do hábito. 20 anos cego, chega no mundo espiritual, não sabe nada, continua cego, embora ele vê. Se perguntar, ele vai ver. Mas ele não sabe como ele vê, porque ele vai dizer que é cego e que é surdo. O doutrinador aplica um passe, e se ele já tem condição de fazer uma sugestão mental de sair da cegueira, não, se não for, demanda um tempo, né? Para que ele modifique a mente dele. Tudo está na mente. Na mente. Tudo está na mente. Todos os sentidos, ele vai encerrando aqui essa parte. Todos os sentidos, os 5 sentidos, né? Na esfera fisiológica, pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Viu aí, Ferreira? O que ele está explicando? Sua visão, sua audição, sua gustação, seu tato, né? Seu olfato. E o 6º sentido que você está estudando, desenvolvendo, que é a mediunidade, não pertence
não pertence à esfera fisiológica, corpo físico, pertence à alma. A alma, todos. Que os fixa onde? Está encarnado, fixou no corpo carnal. Desencarnado, está fixado no perispírito, mas pertence à mente. Você destruiu o seu perispírito, se suicídio, se explodiu. Não adianta, você continua com 5 sentidos, porque é na mente. O corpo mental não se destrói. Um avião cai no oceano, cai na terra, o avião. As pessoas procuram a caixa preta, que é indestrutível. E você pode remodelar toda a aeronave com aquela caixa preta, igualzinha, se o construtor quiser. Esse é um exemplo que também tem para o corpo mental. Pode destruir ele todo, mas os sentidos estão na mente. A mente é a construção mais próxima do espírito. É a partir da mente que o espírito modela o corpo físico. Quando o Carmen reencarnou, ela reencarnou como? Com o perispírito? Não. Ela reencarnou com o seu corpo mental, que é uma forma void. Tudo estava na semente, na mente de Dalva. Quando ela se vincula ao útero materno. Referência, gente. Ferreira, eu vou desligar o microfone. Um litro e meio. Vou desativei já. Quando você se fixa no óvulo, aí a mente começa a descarregar, né, aquilo que está na mente do espírito reencarnante. Se ele vai nascer surdo, cego, vai nascer. Não é porque Deus não quer, não. É porque a mente dele não consegue formar uma visão boa, uma audição boa. Então, é uma impressora o corpo físico. Quem digita, quem imprime é a mente e o espírito. Espírito é uma coisa, mente é outra. Porque também já vê muito espírita falando. A mente é o espírito. Não é. A mente não é o espírito. A mente é aquisição evolutiva do espírito, né? Então, tudo se fixa no corpo carnal. Então, esse estudo aqui, veja como a gente se esclarece. Você vê palestra, a mente e o espírito, a mediunidade só existe na terra, na carne. Aqui a explicação. Se a mediunidade... Você disse, Mário, você repete aí, por favor. Você falou que a mente é a posição evolutiva. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, né? Todos. Então, os 5 sentidos, com mais a mediunidade. Que os fixa no corpo carnal. Está encarnado, vai se expressar pelas células, pelos centros específicos, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Então, se eu tiver, para minha evolução, necessitar da mediunidade, da vidência, eu vou nascer com ela. Os outros 5, eu só perco elas por uma expiação ou por eu pedir, né? Como o cego Bartimeu pediu e Jesus fala. Pedro pergunta a ele, quem pecou? Porque Pedro era reencarnacionista. Então ele sabe, se Bartimeu nasceu cego, é uma expiação. Então quem pecou foi ele, mestre, em outra existência. Como é que ele pode pecar no útero da mãe? Então ele está dizendo o quê? Pedro sabia que Bartimeu é um espírito imortal. Quem pecou? Ele, para nascer cego, ou os pais dele? Por causa do costume do Velho Testamento. Da 3ª, na 4ª geração, era assim que Moisés passava pela necessidade. Se meu pai errou, se meu avô errou, o meu neto pode nascer com problema. O Espiritismo já sabe. O neto é o próprio avô que voltou com aquele problema. Livro há 2000 anos. Está lá, a explicação é Emmanuel. Públio, o avô Sura Lentulus, que ele tinha regressão. Então, isso se fixa na mente, é uma construção da sua mente. Todos os sentidos. Porque isso aqui está falando algo que a gente já sabe, né? Mas que a humanidade não sabe. Se pegar um cientista, ele vai parar aqui de ler. Tudo para ele é o cérebro. Morreu a pessoa, acabou tudo. Como meu tio voltou cego, como as pessoas caminham ainda para os espíritos conversam com a gente. Então, quem permanece cego é porque não está no hábito ainda, né? Espíritos vinculados às sensações da matéria, desorientados, segundo Emmanuel, 60% deles, dos que desencarnam, retornam para os lares. Eu e Ferreira tivemos no Evangelho essa semana, onde a mãe desencarnada de a esposa e mãe, desencarnada lá dentro da casa. Mas morreu há 3, 4, 5 anos, o que é isso? O que é isso, Dalã?
Morrer 3, 4, 5 anos para estar dentro de casa. Você pega na revista espírita, tem espírito com 50 anos. 50 anos dentro de casa. Mulher morreu, filho envelheceu, neto, bisneto, todo mundo se mudou, ele dentro de casa. Vendo a casa como ele tinha. E dando recado aos outros. Quando alguém procura lá, não entre não que a casa é minha. 50 anos. Sugando os moradores da casa. Quer dizer, sem saber como... A pessoa chega na casa de alguém, minha mãe morreu 9 anos. Fez no dia 25 de fevereiro. O que é que se tem? O entendimento. Minha mãe passou quase 1 ano aqui dentro de casa. E ela que me botou no espiritismo. Os vizinhos via as mulheres de feira, sonhavam. 1 ano. Voltava pelos hábitos, comer feijão, assistir televisão, assistir aquilo ali. Voltou. Depois se despediu de mim, veio, se despediu. No outro dia deu comunicação. De noite a gente retirou um espírito que estava há 25 anos aqui em Cajazeira, que era amigo dela, agiota, 25 anos contando o dinheiro. Ela retirou ele era ateu. Conheci ele, andava muito aqui na 3, ateu. Retirou ele deu comunicação na mediúnica. Acho que nunca entrou, ele conheceu o caboclo da Terra das Sete Serras, jamais botou o pé, porque quantas vezes ele dizia a minha mãe, abrindo a carteira, Zu, ele gostava muito da minha mãe, o meu Deus é dinheiro. Ele dizia assim, rindo. 25 anos dentro de casa, enlouquecido, lá na chácara. Minha mãe retirou ele, fez esse gesto de caridade e seguiram os dois. Né? Para onde deve ser, todo mundo tem que seguir, porque ninguém é dono de ninguém. Né? Quantos CPFs, RG, Dalva já teve em várias existências, marido, mulher, filho, pai. A gente passa uma etapa e depois segue a nossa vida. Graças a Deus que minha mãe seguiu a dela. Sorrindo, ajuntou. Vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado cada noite, durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais, na experiência que chamam vida de sonho. A ciência não sabe explicar o sonho. É efeito do cérebro, sonho fisiológico, feito do que comeu, sonho psicológico, está preocupado em arranjar emprego, só sonha fazendo entrevista, está preocupado com a saúde, está doente, só sonha com saúde. Tudo isso é real. Mas e aqueles sonhos que são encontros espirituais? Então ele está dizendo, é também uma forma de evidência e de audiência que está estudado, a gente já está estudando nos outros dias, no livro dos médiuns. Então, toda noite Dalva encontra espírito. Todo mundo na humanidade. Não tem dia que você não vai encontrar um espírito. Não tem, se você cochilar em meia hora, você vai encontrar espíritos. Nós estamos cercados deles. Agora a questão é que você não se lembra, porque você tem uma cortiça, córtex, que a impede. Treine isso, Bezerra de Menezes, treine, anote suas impressões, que você vai começar a fixar mais aquelas suas vivências durante o sono, vendo e ouvindo. E o corpo não está parado, a despeito da inatividade dos órgãos carnais, porque o olho está fechado dormindo, e o ouvido também, o ouvido está lá. E como é que você conversou com vovó, com um amigo, com outro, que você sabe que já morreu, ou com um amigo encarnado, que vem encontrar você, pega, retira do corpo, sai para conversar, sai para alguma tarefa? A ciência não tem explicação, só atribui como efeito do cérebro, mas não tem definição para isso. Só o espiritismo tem. A gente se encontra com os espíritos, seja os encarnados mesmo, seja os desencarnados. Então há experiências várias, e aqui não daria nem para a gente falar mais, senão a gente até fugiria. E baixando o tom de voz acrescentou, somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Nós temos 5 janelas, Barreto. É assim que os espíritos utilizam. 5 sentidos. E estamos desenvolvendo a 6ª janela, que é a da mediunidade. Então,
É limitado, são janelas, são frestas, ele está dizendo aqui. Então nossa mente são receptores ainda de reduzida capacidade e não pode abrir, como a gente já viu aqui, que ele não vai abrir. Se abrir, se perturba. Imagine você ter uma capacidade de Jesus, de Paulo de Tarso, que quando foi aberto, de você ver aquela massa de espíritos que ele colocou na Bíblia, a massa inumeráveis de espíritos que nos cercam. Então, ele teve poucas vezes e se perturbou. Galhofeiros, perturbadores, com formas hediondas, modificam a sua forma perispiritual, né? Ficam parecendo monstros, né? Terrível. Quer dizer, você enlouquece. O encarnado tivesse a captação de 50%, enlouquece, mas você vai trabalhar. Divaldo Franco, né? Você conta no filme, vai sentar no banco, a menina que ele gostava, quando ele em pé, na biografia. Aí, por que você não senta ao meu lado? Mas o lugar está ocupado, o bonde está lotado. A menina desistiu de namorar com ele, no filme mostra isso. A biografia dele se aprofunda. Por quê? Ele saiu, ele sentou no banco, ele fala, chorou tanto. Ele desceu de vergonha, porque a jovem que ele queria namorar, e o cobrador chamou ele de louco. Ele tem problemas mentais, porque o bonde não tinha nem 10 pessoas. Ele disse que o bonde estava entupido. A menina mandou ele sentar do lado dela, que não tinha ninguém. Mas tinha um espírito lá que não via nem ele. Estava sentado do lado dela. A gente senta e atravessa espíritos. Livro Voltei, Ferreira está lendo, está estudando. Quando o espírito, quando desencarna, Bezerra de Menezes faz o desencarne dele, ele já está com horas equilibrado. Quando ele está caminhando para ir para o enterro dele mesmo, vem uma mulher na rua com um saco de compra, ele salta para o lado, Bezerra de Menezes se acaba de rir. Porque ele se desviou da encarnada. Aí, Jacó, você estudou tanto isso, né, Jacó? Nós estamos em outra faixa de vibração, Jacó. 90.1 não se mistura com 107.5. Um é Globo FM, a outra é educativa. Não se mistura, não existe a mistura de frequência. Você está numa frequência mental diferente. Você pode passar que os encarnados atravessam você. Bezerra e Andrade, que você acabou de rir dele, ele pulando, se desviando das pessoas no Rio de Janeiro. Quer dizer, é o hábito, né? Então isso vai acontecer comigo, com vocês, com certeza. A gente vai pegar esses micos aí, os espíritos vão rir a beça da gente, quando desencarnar. Então nós somos 5 janelas limitadas. Então está sempre aberto para quem quiser falar. Decorreram mais alguns instantes. Centralizemos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Essa frase foi pronunciada por Clementino em voz clara e pausada, como oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. O guia espiritual, o encarnado já fez a prece, né? Já viu aqui. 3 médios são videntes e audientes, Celina, Eugênio e Castro. O guia chama o desencarnado e faz outra oração, né? Essa frase, né, ali, atento, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhe os médios mais diretamente interessados no apelo. Então, o guia vai falar. Vamos ver como é que Celina, Eugênio e Castro vão captar a mensagem do guia. Vão ver e vão ver. Dona Celina registrava as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado. Então, qual foi a primeira projeção mental? Palavra, que o Espírito fala pelo pensamento, né? Todos nós falamos pela boca porque estamos encarnados. Mas desencarnado não necessitamos disso. Ah, mas na mediúnica precisa, é óbvio. O hábito. O Espírito sabe que morreu. Como é que ele vai saber que se fala pela mente? Então ele vai encarnar novamente, não sabe nem que morreu. Tantos espíritos volta a reencarnar sem saber. Imagina, não aprendeu que se fala pela mente, ele não sabe nem que morreu, criatura. Isso é para Conceição, para Dalva que está estudando, que vai chegar no mundo espiritual, vai começar. Eu me coloco com Dalva, projeto o meu pensamento. Centralizemos, Dalva. Olha o que ele está dizendo. Atenção na prece. Prece. Projeta a prece. Prece. Tá vocês 3 aí. Estou projetando meu pensamento. É assim que ele está fazendo. Como é que Dalva registrou? O Dona Celina. Com precisão. E guardou a atitude
do aluno disciplinado. Quando ele projetou o pensamento, vamos à mensagem, vamos à prece, ela captou, ouviu na alma claramente e ficou na posição de registrar, estabelecer sintonia. Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. A outra recebeu aquela coisa dentro da mente, a vontade de orar. Assim que ele diz, uma coisa aqui dentro está me dizendo, me dá vontade de orar de novo. A outra ouviu a voz clara, vamos à prece, o guia. A outra recebeu na forma de intuição. O que é a intuição, né? Você bota a panela no fogo, vai deitar e dorme. Uma coisa lhe acorda, mas assim que a gente diz, esqueceu a panela no fogo. Você vai atravessar uma rua, como eu saí da mediúnica do Semente de Luz, 7 anos eu desviava aquele caminho em Águas Claras para ir para o Nelson, Piauí. Cortava o caminho pela frente de uma favela, Baixa do Porco, 7 anos. Nunca ouvi nada. Quando eu soltei da mediúnica, para fazer o mesmo caminho, a intuição, porque eu não sou médio audiente, mas veio a intuição, vá pelo outro caminho, vá pelo caminho certo, vá pelo caminho certo. E ficou na minha mente, eu parar, só ter único assim, está na hora de você evitar os desvios do caminho, está na hora de você buscar os desvios. Você viu, é uma frase ambígua. Eu dei ouvidos, Dalva? Não. Saí, caminho assim, reto. Eu vou fazer um quadrado, atravessar pela pista principal para descer para o Nelson, Piauí. Eu cortava pela Baixa do Porco. Quando eu atravessei, tinham 5 jovens, cada um com uma pistola na mão, dividindo o furto atrás de um prédio para a boca da favela. E enfiaram o revólver em minha cara. Vou lhe matar, polícia. A sorte, não, Deus, sorte não existe, nem azar. É Deus e os bons espíritos, que eu não ouvi, mas foram comigo. Um deles falou, é o vigia da Protec na época, do posto Nelson, Piauí. Aí, vai, vê se não vai dizer nada. Eu disse, não, fica tranquilo. Eu não tinha conseguido nem falar, me tremendo, quanto mais conversar com ninguém. Então, quer dizer, isso vem na forma de intuição para Dona Eugênia. Ela se coloca, ó, se tinha uma intuição, uma vontade de fazer uma prece, fica em silêncio. O Castro não recolheu nada. O médico das desdobramento Castro, o outro médico, que é vidente, audiente, não sentiu intuição, vontade de fazer prece nenhuma. Não sentiu desejo nenhum. Vamos lá. Com permissão do supervisor, pusemos-nos em tarefa de análise. Observei que sutilmente, ligado à faixa fluídica de Clementino, os 3 médios, cada qual ao seu modo, lhe acusavam a presença. Bom, Castro também está acusando a presença, né, do guia ali. Faixa fluídica, você pode botar isso como frequência mental, né? Emmanuel utiliza isso em searas do médium. Então eu uso sempre 90.1, Globo FM, 107, educativa. Se Dalva estiver na 107, ela só ouve a programação da educativa. Eu na 90, não se misturam faixas, nem na terra, nem a faixa mental. Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos. Olha a faculdade de mediunidade dessa mulher, de vidência e audiência. Ela percebia todos os movimentos do guia, os mínimos. A maneira do discípulo diante do professor. Dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distinguisse imperfeitamente através do lençol de nebulosidade. Às vezes acontece isso comigo em mediúnica. Eu não sou médio-vidente, mas numa faixa mediúnica. A Emmanuel vai escrever aqui sobre isso, que às vezes o espírito na faixa, num trabalho mediúnico, você vai desenvolvendo várias funções. Eu vejo aquela nuvem, não dá para ver o detalhe do rosto, ou se vê assim um bigode, uma coisa imperfeita, quando o espírito se aproxima. Mas é como se estivesse envolvido nesse lençol, que ele desse exemplo, de uma neblina. Você não vê os detalhes, né? Total. A outra via os detalhes. Chico Xavier. Né? Então ele levanta da cadeira de roda, as pessoas já estavam 90 anos, abraçando os encarnados. Não, Chico não precisa levantar, Chico, mas ele gostava para exercitar. Aí abraça Carmen, Barreto, Dalva, aí levantou, abraçou o vento.
Aí o pessoal, o Chico, a mulher lá atrás assim, pensou, a mulher pensou. Chico tá meio tantã, coitado, 90 anos, né? Abraçou o vento, ele captou o pensamento e falou: me perdoe, vocês não viram, parece que eu abracei o vento, mas eu abracei fulana de tal, com nome tal, que é parente da senhora que está aí atrás pensando. A mulher só faltou cair. Aliás, James Ney falou aqui, né? Quando foi visitar ele lá, na fila, quando chegou, ele falou: sejam bem-vindos, meus irmãos da Bahia, do Centro Espírita Humberto de Campos. O cara nem abriu a boca, James Ney falou, nem abriu a boca, ele já sabia tudo. De onde é que veio? Essa faculdade não é para todos nós. A faculdade que ele desenvolveu esse sentido durante, segundo o diretor da mediúnica dele, Arnaldo Rocha, 2000 anos desenvolvendo mediunidade, o sexto sentido. 2000 em reencarnações. É óbvio que eu vou ter que comer muito farinha com feijão para chegar a 20% de uma faculdade dessa, em inúmeras encarnações aí futuras. Então, e Castro, embora ouvisse com perfeição, Castro não era audiente. Olha o detalhe, viu que Castro não recolheu quando o Espírito projetou a palavra: vamos à prece. Ele não captou nada, nem intuitivamente, mas ele via, Castro, embora o visse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Veja como é uma ciência isso. É por isso que não atrai gente para o estudo, cara. Porque você chega na médium, como é que você vai? Você tem 3 médiums, os 3 são o dirigente, passa anos com ele. Jailson é vidente e audiente. Beleza. Carmen e Dalva também. Mas não estão no mesmo grau. O guia vai projetar a mensagem, está se preparando para a mensagem que ele vai dar. Então, o que é que ele faz primeiro, depois da prece do dirigente? Vamos fazer a nossa prece e passar para a palavra para os trabalhadores. Vamos se concentrar em prece. Então, o guia não fala pela boca, porque ele já tem conhecimento. Ele projeta o pensamento na mente dos 3. Uma via ele com perfeição e ouvia ele claramente. Ela ficou concentrada, que foi Dona Celina. A outra viu ele esbranquiçado como uma nuvem, mas sabia aquele ali. E ouviu aquilo intuitivamente, vontade de orar e me concentrar mais. O outro, Castro, via ele com a maior nitidez, mas estava lá, alheio, porque ele não está falando nada mesmo. Ele está só no ambiente. Então o que ele está dizendo? Castro via ele com perfeição, mas estava alheio à influência. Ele não estava na frequência. O que é que ele botou aqui, a faixa fluídica? Castro não tem frequência que bate na desenvolvimento moral. Por isso que ele trabalhou cada médium antes. Dona Celina e Dona Eugênia são os médios mais moralizados desse grupo. Sem influência moral do grupo, do médium, como é que ele vai entrar em contato com Bezerra de Menezes? A pessoa chegar. Uma vez eu vi isso. Eu não era nem frequentava o centro espírita. No bar, em São Cristóvão, bebendo, tantos anos isso. Tomamos 5 cervejas. Ela chegou, tomou mais 5 cervejas comigo. Eu vinha do Abaeté. Aí ela, vamos tomar mais? Não, porque eu tenho que ir para casa. Por quê? Porque eu vou dar comunicação e ter uma consulta. E o velho, como chama, Bezerra, vai dar comunicação comigo. Eu não entendia nada, né, Joyce? Porque na época eu só entendia de Brahma. E como ela estava acabando de deixar o rapaz, né, que eu conheci ela há muito tempo, e o rapaz não era o marido dela, né? O marido dela estava em casa, né? E o rapaz se despediu em São Cristóvão e ela foi para o seu local de dar consulta, sendo médium de Bezerra de Menezes, depois de tomar só comigo e o rapaz, o amante dela, 10 cervejas. Eu não conhecia nada de espiritismo. Hoje eu sei que ela deu comunicação a uma Bezerra, né? Não foi Bezerra de Menezes, né? Porque Castro ela pode até ser evidente, mas ele estava alheio à influência do instrutor. Castro é 90.1. O pensamento de Bezerra, a frequência ou faixa fluídica que Bezerra vibra é 107.5. É impossível já isso ligar 90.1 aí e ouvir a programação da Educativa 107. É impossível. E por isso que no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai trabalhar só isso.
trazendo isso com a radiotelefonia junto com a mediunidade. O exemplo é claro. Se eu ligar o canal 11, eu não vou ver a programação da Record. Para ir para a programação, eu tenho que mudar de faixa, de frequência. Então, o que a gente vê nesse caso aí, ela está sob influência. Ela está sob obsessão, mistificação. Ela um mistificador. Não está com Bezerra de Menezes nem sonhando. São os embusteiros do mundo espiritual que utilizam o nome. Então, eu vi um médium uma vez, lá no Raio de Luz, fez uma palestra uma vez, e aí ele citando o que aconteceu na mediúnica dele, um detalhe, quando o velho, é um costume que cada um tem, né? Que Bezerra Menezes era barbudo, idoso, que fazia assim com a mão. Aí ele repetiu, essa pessoa nem mora mais aqui, já desencarnou. Aí ele falou, e quando o médium fazia assim, era o velho. Vamos lá, Jailson é uma pessoa que estuda mediunidade. Jailson está desencarnado e é obsessor. Ele quer se imiscuir nesse grupo. Como é que ele faz? Ele quer se passar por Bezerra de Menezes. A primeira coisa que ele já vai passar, porque ele tem um tempo de estudar, de analisar. Jailson toma esse médium e ó. Aí o dirigente do grupo, que era ele, é doutor Bezerra. A pessoa fica ligada na forma, sem avaliar o conteúdo, para pegar a escala espírita e saber quem é você. Se é Bezerra, espírito rígido, que quer impor no livre-arbítrio da gente, pode ser um espírito bom, sem sabedoria. Ele é bom, só não tem sabedoria. Se ele quer impor, se ele quer nos dirigir, é imperfeito igual a mim. Questão 459. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, muito mais do que penseis. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Na 460 ele vai dizer que os bons espíritos, os bons, só fazem sugerir. Se eu não escolher, o problema é meu. Eu preciso aprender com meus erros. Mas o outro quer me impor, porque quer me dirigir. Um espírito superior nunca dirige. Ele sugere, ele influencia. Agora, há o degrau, né? Então, por isso que é o degrau, a faixa, uma escala evolutiva. O doutrinador tem que saber disso. Né? Tem que saber da escala evolutiva. Porque é assim que ele identifica a natureza íntima do espírito. Pode não ser Bezerra, pode ser um assistente dele. Mas o que importa é o conteúdo da sua mensagem. Não é ficar ligado na forma, né? Bater na mão. Eu estudo a mediunidade e simulo isso. E os guias vão permitir para o grupo aprender. Voltar para o conhecimento. Estão sendo mistificados. Então ele diz aqui: as possibilidades de Celina e Castro na clarividência e na clareaudiência são por enquanto mais vastas que em nossa irmã Eugênia. Então esses dois médios, Celina e Castro, vidente é a palavra que Kardec vai usar. Então André Luiz está usando uma palavra que ele só usou, repito, no Livro dos Espíritos. Kardec vai abolir o uso dessa palavra, vai usar só médio vidente. Mas a gente pode utilizar com o André, porque aqui é no sentido de ter uma vidência mais clara, mais nítida. Os dois, por enquanto, têm mais possibilidade na vidência e na audiência. Eugênia, por enquanto, são por enquanto mais vastas que Eugênia. Eugênia é o quê? Eugênia ficou vendo como se fosse um lençol e recebeu de forma intuitiva. Essa daí é chamado médio. Eugênia é o quê? O médio consciente. Aí eu estou lá, como eu sou médio consciente. Sem exercício eu tenho dúvida. Senti vontade de uma prece e estou vendo sentindo a vibração de um benfeitor espiritual. Não é, Ferreira? Se eu estabeleço dúvida, eu paraliso a minha faculdade mediúnica. Ah, mas eu tenho medo da crítica. Eu paraliso. Então eu recebi aquela intuição. Aí entro em transe. Vamos orar, meu irmão. Ou boa noite, meus irmãos. Porque ele chamou, o guia chamou todos à concentração e esperou o resultado. Porque aqui é um estudo. Ele não concentrou a mente em nenhum. Ele concentrou nos três. Para que André Luiz analisasse como é que cada um vê e ouve, entre aspas, pela mente, os espíritos. Então, aí ele vai lá. Porque isso afasta muita gente de mediúnica, né? Pelos melindres e pelas críticas indevidas.
Acham os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença com analogia de observações. Por quê? Nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual. Já falou sobre isso, é um hábito. Estão pensando que estão vendo mesmo, como eu estou vendo Jailson. A percepção é mental. Mesmo que eles estão acordados, não estão dormindo. Mas a percepção vem da propriedade do perispírito, que é chamado de expansão. Por isso que ele está na faixa magnética. Né? Está na faixa magnética, na aura de Clementino. Ímã e prego. Quem tiver mais afastado, o prego não chama. O ímã não chama o prego. Esse não vai ver, não vai sentir nada. Um está bem próximo do ímã, o outro está um pouco mais afastado e o outro mais. E vai haver outros que estão tão longe que estão fora da faixa magnética de Clementino. Né, gente? Então, não vai não sentir nada, presença de ninguém. Não tem capacidade para entrar ainda, sintonizar na faixa fluídica do guia. Paciência, estuda, trabalha, né? E pode ser que naquela encarnação não tenha capacidade para vê-lo. Entretanto, aduziu Hilário, se o trio foi colocado sob a ordenação magnética do supervisor, por que motivos nossas amigas lhe acataram o convite e Castro se mantém visivelmente impermeável a ele? Por que será, Ferreira? Desconcentração. Terminou o trabalho dos sofredores. A mente dele vai sair, quer ver? Aí Ferreira falou assim, vamos passar para a parte dos guias. E aqui no caso ele faz uma prece, né? O que pode ser feito por Ferreira ou não, como dirigente de mediúnico. Mas aqui faz uma prece para dar um reforço magnético nos médios. Ninguém aplica passe nos médios. Quem aplica passe nos médios aqui, nesse livro, são os guias espirituais. A gente já viu isso. O dirigente não manda Jailson, Mário Sérgio aplicar passe em Barreto. Ninguém, nesse caso. Quando sai da faixa do sofredor outro, quem faz é os guias, diretamente. Quem magnetiza a água, o dirigente não manda ninguém colocar a mão nos copinhos. Quem está fazendo é o guia da mediúnica. Então veja como é isso, importante. Aqui é um padrão, um grupo padrão, um modelo. Né? O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação em desfavor de nossos amigos, disse Aulus convicto. Então ele podia pressionar a mente de Castro ou de Jailson. Eu quero que Jailson fale, projetando o pensamento, projetando. Aí Jailson sentindo aquilo ali, sentindo, Jailson sendo médio, Jailson tem duas opções, abrir a boca e falar ou recusar, né? Porque o guia não vai abrir a boca de Jailson para ele falar, está projetando a mente. Ele podia fazer uma pressão dessa, mas ele não quer provocar um vício, né? Jailson só dá comunicação quando se tremer, quando o espírito... rapaz, aí... Não. O guia quer treinar a mente de Jailson, para que quando Jailson estiver no banco, quando estiver no transporte, dirigindo o carro, e alguém dá uma fechada nele, o guia não vai fazer pressão na mente dele, o guardião dele, vai apenas sugerir, conduz seu carro e ora por ele. Não vá atrás, hein, dele, porque você não sabe com quem ele está acompanhado no lado. Ele pode parar e tirar uma pistola e lhe matar. Então, se Jailson só sente que só há espírito, como eu estou arrepiado. Não é o espírita, né? Não é o espírita. O espírita não é isso. Porque isso cria um vício. Um vício. Aí você treme todo para dar comunicação. O guia está treinando, preparando. Fantástico isso aqui, cara. Fantástico. Então ele não quer forçar, provocar um vício de emanação. Imã, atraindo Jailson prego. Eu vou atrair Jailson. Jailson está em perigo, eu sou o guardião dele. O rapaz deu uma fechada e está espíritos perturbando, que está armado. Ele brigou com a mulher dele. Aí ele projeta de onde ele estiver o pensamento. Siga seu caminho e ore por ele. Jailson captou aquilo, né, Ferreira? Não precisa de você tremer. Rapaz, o guia sentou do meu lado, me sacudiu todo. Não. Ele está treinando Jailson para isso. Treinando Castro. Fantástico isso aqui. Disse Aulus convicto. Além disso, a mente de Castro passou de súbito
a alimentar propósitos diferentes, incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento não mais se revela interessado em satisfazer o programa de Clementino, mas sim de provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. Não vou ler mais, por causa do nosso tempo, mas o que é que ele está na mente dele? Bom, Castro está lá. Ferreira gritou como falou, né? Fez a prece, para ouvir os guias. Mas eu quero ouvir a minha mãe. Eu quero que minha mãe, minha progenitora desencarnada, eu quero lá saber que é Barreto, parente de Barreto, o guia. Eu quero ouvir minha mãe, porque eu estou com saudade dela. Ela já morreu há 9 anos, Dona Azul, e não dá uma comunicação. A mente dele se desconcentrou. O outro podia estar assim, rapaz, olhando para o relógio. Rapaz, hoje não é que tem um jogo de futebol? Será que não dava para terminar mais cedo? Pensando que ele não vai falar isso. Ou o outro com a conta que ficou para pagar. Desconcentrou, pai. Pai, desconcentrou, já era. Saí de 107,5, frequência de Clementino. Fui para 88,7, 90,1. Saí. Ele projetou o pensamento dele para os 3, porque era um exercício. Ele podia se concentrar em um médio, mas ele quis aquele. Só 2 estavam concentrados. O outro via ele, mas também vê e não vê. A minha mente está pensando que eu quero uma comunicação, mas é de minha mãe. Quem me dera minha mãe venha hoje. Como isso é importante. É um estudo tão profundo que todos nós paramos para refletir, porque a gente já cometeu a injustiça dentro de sala mediúnica. 3 médios desse aí. Aí chega, eu vi, mas o outro pode dizer, mas não achei que era fulano de tal não, que era Clementino mesmo não, porque eu não vi, e todo mundo sabe que eu sou vidente e audiente. Mas eu vi. E aí vira os grupinhos dentro do grupo, por falta de estudo. Porque esse livro aqui desceu para o mundo espiritual por autorização do mundo superior, Chico Xavier falou. 13 entidades que são a maioria ministros de cidades espirituais. André Luiz é apenas o repórter que passou 700 dias com Chico Xavier, indo todas as noites, levando ele para nosso lar, para treinar sintonia, para que Chico não interferisse com seu conteúdo anímico. Está lá na introdução do livro que eu dei a Ferreira. Então, o livro Voltei. 700 e poucos dias, levando Chico todas as noites para nosso lar, para treinar sintonia, para que Chico não saia de 107,5, para que Chico não se desconcentrasse quando escrever. Não tivesse, podia estar sapo, como tinha, muriçoca picando ele não sai da concentração, trio elétrico na frente, e ele lá. Isso demanda tempo. Então passa um barulho, a gente se assustou, é um bicho que entrou, o guia está projetando o pensamento. Espera que daqui a pouco eu volto, viu, guia? É porque teve aqui uma queda, aí eu volto. Não dá. Um grupo mediúnico aprende a ter autodomínio. O vizinho ligou o som. Atrapalhou? Atrapalha. Porque a gente não tem autodomínio. Aprendemos aonde? Livro da Desobsessão. Então vai atrapalhar a mim? Não tenho mesmo. Aí pensou no problema de casa, a conta de luz. Na hora que Ferreira mandou para os guias, eu saí da faixa. Aí só Carme da comunicação e depois fico melindrado. Porque os guias só vêm por Carme, nunca vêm por mim. O culpado está em Carme? A culpa é minha. Porque eu me desconcentro. Então vale a pena a gente refletir, estudar, para que quando voltarmos para nós, e vamos voltar, com certeza, todos nós vamos voltar melhorados, Ferreira. Nossa mente na faixa de sintonia. Qual é a nossa faixa de sintonia ontem, naquele evangelho que a gente foi fazer de emergência para o jovem em estado de aflição gravíssima, né? Onde fomos convocados de manhã. A mãe dele. O problema todo era a mãe dele. Então na faixa que o guia passou a direção de uma doutrinação para ela na prece. Ferreira percebeu. Os outros não. Mas percebeu que doutrinou ela. A minha tia presente. Dentro, sem ninguém perceber que eu entrei numa sintonia com a Yara, que tinha um caso semelhante, e falava para ela, porque era a mãe dele que provoca o estado depressivo há mais de 20 anos.
dentro de casa, mais de anos dentro de casa. Quer dizer, precisa o guia me sacudir para todo mundo ficar olhando, eu me tremendo. É Yara que chegou, viu? Tudo isso nas outras credos, não estou fazendo aqui um sarcasmo. Não me interessa os outros credos, porque eu já passei por lá. E me interessa o espiritismo. Os espíritos que estão aqui, na casa de Jailson e outros, foram trazidos para ouvir espiritismo. Que se quiser ouvir sobre os outros credos, esse guia não é guia, porque ele é um guia equivocado. O guia, ele levava para os outros credos. Então estou falando para quem está aqui ouvindo. Se quiser ouvir, vá ouvir sobre espiritismo. Não querendo, paciência, meu irmão. Vá para onde você queira ir. Então vamos para a nossa prece. Vou pedir a Carmen fazer. Pronto. Vamos. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, a santa oportunidade que nos está sendo dada nessa existência, de sempre podermos refletir, refazer nossa caminhada,